partir de agora a gente entra no assunto, né, sobre regresso ao ensino original. Esse assunto ele vai estar nos ajudando a gente a permanecer dentro das escrituras, usando a própria escrituras, para nos dar direção e base do nosso aprendizado. Também vai estar nos ajudando a nos mantermos limitados, né? Estritamente limitados somente no que está escrito. Bom, eu fiz uma coletânea aqui de algumas passagens que vão estar nos ajudando no regresso ao ensino original, mas ela não é completa, ela poderia ser melhor elaborada, né? mais extensa, mas não é o propósito no momento. O momento é só a gente fazer uma rápida passagem no regresso ao ensino e a gente criar um mínimo de base para a gente poder prosseguir. O regresso ele nos levará e nos ajudará a acertar no ensino da palavra. Iremos regressar ou regredir às bases do ensino original usando o exemplo do passado. Exemplos do passado, através da palavra de Deus, e se desviar de possíveis erros e sofismas. A gente vai estar tratando mais à frente sobre os sofismas, que são temas levantados para contradizer a própria palavra de Deus, né? Mas a gente vai ver isso lá na frente. Refletir sobre a vontade, o regresso vai nos ajudar a refletir sobre a vontade do Senhor, né? Dentro da sua própria palavra. Vamos usar a própria palavra para nos redirecionar, né? De redirecionar você e entender e a conhecer a vontade de Deus através dela. Estaremos refletindo juntos e fazendo você pensar, descobrir e redescobrir através do ensino dessa palavra a sagrada, né? A palavra sagrada de Deus. Então o convite está aberto a todos. É uma breve reflexão da prática dos seguidores do passado. Então aqui eu fiz uma montagem de uns 5 temas que vão estar nos ajudando a regredir, a nos manter e fugir de alguns possíveis erros. Aqui eu acho que é bem forte, ajuda bastante, dá uma base bem forte sobre as fases de aprendizado. Vamos às leituras que a gente vai desenvolver melhor e compreender melhor do que se trata. Então, aqui em Marcos 16, 15 e 16, a gente vê a obra de Jesus concluída nesse texto aqui. Ele já tinha morrido e ressuscitado e deu uma tarefa, né, uma ordenança direta aos seus alunos, que agora eles teriam que ser mestres na divulgação dessa mensagem. Então ele diz que eles deveriam pregar. Então vamos considerar aqui que essa palavra pregar, ela agrega alguns sinônimos que vão nos fazer compreender. Pregar é anunciar, divulgar, instruir, educar, compartilhar. Então essas etapas todas, esses sinônimos que agregam essas etapas todas, ele nos ajudam a entender que precisamos nos aprofundar nos porquês. Por que essa mensagem foi pregada? Por que ela tinha que ser pregada? Por que ela foi dada para ser pregada? Então isso nos dá base no regresso. Então está aqui um primeiro passo para a gente regressar. A gente ir dentro das escrituras e entender essa mensagem que foi divulgada. E esse propósito de entender essa mensagem, ele está incluso aqui nessa programação. Mais para frente a gente vai estar analisando essa mensagem com mais cautela, com mais detalhes, né? Então aqui a gente tem o primeiro passo do regresso. O segundo passo seria essa passagem aqui de Timóteo. Então os homens do passado, no seu pleno exercício, eles nos deram dicas, né, que nos ajudam a nos manter, sermos mais consistentes em relação à busca do conhecimento das escrituras, né? Você vê aqui o apóstolo dos gentios, ele tinha um gerenciamento e nesse gerenciamento ele tinha parceiros no ensino e na propagação, na divulgação dessa mensagem. E aqui ele está dando instrução para um jovem que era no exercício no pleno exercício das suas atividades, atribuições, ele era evangelista, divulgador da mensagem. Então ele disse que ele tinha que cuidar dele mesmo, tal, provavelmente saúde, conduta, educação, comportamento e da doutrina. O que é a doutrina? Doutrina é um momento que você
analisa, né, como é que você vai se conduzir. A própria palavra, ela já te dá esse entendimento. Você vai ser educado, vai ser instruído a ter um certo comportamento. Também eu deixo aqui até faço uma deixa aqui, que a gente tem um livro que trata sobre análise e doutrinas, sobre a luz das escrituras, né? A gente vê que o confronto entre as doutrinas que existem por aí, implementada por homens, a própria escrituras ela derruba essas teses dessas pessoas que colocaram. Mas é uma coisa mais maçante, né? Mais complicada de trabalhar, leva tempo. Não vai ser possível, no momento, cogitar um estudo sobre isso, que é um pouco complicado. Mas vamos continuar aqui. Se esse jovem continuasse nesse dever, ele teria uma recompensa, né, por cuidar da doutrina. Ele seria salvo. A palavra já tem a autoridade dela, né, já tem o know-how de autoridade. Ela está instruindo aqui que devemos o quê? Cuidar de nós, cuidar do ensino, que fazendo isso seríamos salvos e vamos transmitir essa possibilidade de salvação para quem nos ouvir, né? Então tá aqui um segundo passo aí para o regresso, né? A gente permanecer na palavra, examinar ela, pesquisar e estudá-la, né? E é bem o que a gente está fazendo agora. Agora a gente vai para essa passagem aqui, né? 1 Pedro. Então, no primeiro século houve uma perseguição e a primeira igreja que estavam em comunidade, que eles viviam em comunidade, eles foram perseguidos por causa como é que eu vou dizer? Desse reflexo de comunidade. Eles eram um pouco irritantes para algumas pessoas, né? E o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma explosão da perseguição e essa perseguição vai debandar pessoas para, assim, não tem precedente de forma geográfica. Eu não posso afirmar que foi para norte, sul ou leste, né? Mas a gente pode pegar as próprias escrituras, a gente vê que tem uma cadeia de comunidade. Você vê a carta aos Romanos, carta aos Coríntios, cartas aos Gálatas, carta para Efésios também, carta para Tessalonicenses, Colossenses, para os Hebreus, né? E você vê Roma fica na área da Europa, e essas cartas menores também fica mais para o lado da Europa lá, né? Hoje é a região da Turquia, parte ali acho que é no sul da Rússia, né? Bem ali, ou sul ou oeste da Rússia, mas não tem um precedente, não tem um endereço. O endereço era para as pessoas dispersas, mas hoje a gente vê essa carta se consolidando conosco mesmo, para a gente poder aprender com ela. Então ela chegou até a gente e está nos comunicando. Se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. De repente, na sua própria palavra aí, que você está lendo, ela vai estar escrita que se alguém fale de acordo com a palavra de Deus, né? Então, o oráculo ele tem dois sentidos. É um homem que fala com a divindade ou uma divindade que fala com um homem. No caso aqui, o oráculo seria a própria palavra de Deus. Ela é a zeladora pela normalização, pela conduta, né, pelas correções, pelo ensino da conduta humana. Então ela é o oráculo de Deus, né? Se a gente vai falar, vai pensar ou vai ensinar, tem que ensinar com base no que está escrito. Não pode inventar, porque se sair, a gente já começa a aplicar os nossos conceitos, né, nossos preconceitos. Então a gente tem que ficar bem estritamente na palavra. Para quê? Para que a gente possa absorver bem, conhecer, né, permanecer nela e ser instruído de acordo como Deus quer, e não de acordo como eu penso, eu acho ou eu quero. Vamos agora para essa quarta aqui referência, e continua no apóstolo dos gentios. Então ele ensinava esse rapaz no passado, e eu vou ficar só com o versículo 3, para a gente não ficar muito... Eu deixo aí você ler aí, em um outro momento a gente volta aqui falando sobre o capítulo todo. Então ele diz que nos últimos tempos, né, as pessoas não suportariam essa doutrina. Não quer. Tem pessoas que querem novidades, querem ouvir fábulas,
né? O sofisma ele ganha campo aqui, né? Porque ele monta um discurso favorável para quem quer novidades, né? Não quer se manter dentro da palavra. Então, tem pessoas que querem um mestre para poder ensinar. Eu no meu caso aqui, eu não sou mestre, eu sou compartilhador, estou compartilhando conhecimento com você. A minha intenção não é ser guru, não é ser mestre. É compartilhar, é atiçar a sua atenção para você observar como é que você pisa nesse terreno, né? Como é que você desenvolve. Então aqui o que a gente pode visar aqui como uma boa prática de regresso, né? Suportar a sã doutrina, aceitar a sã doutrina. A não aceitação é um dos grandes inimigos que pode me bloquear no ensino, no aprendizado dessa palavra. Por quê? Eu não suporto, eu não quero, eu não acredito nessa doutrina. Eu vou ouvir um mestre ali que ele tem um ensino bacana, legal, ele me agradou, ele agrada. As escrituras não é para te agradar, não é para você fazer um cardápio ao seu gosto. É para você seguir e obedecer o que está escrito, não sair inventando matérias para poder suprir o seu ego, né? Então aqui fica a deixa aqui, como é que eu regresso? Eu aceito a sã doutrina, não aceito qualquer mestre, né? As escrituras vai tá me dizendo qual é a direção que eu tenho que tomar, como é que eu faço o que eu posso fazer para agradar a Deus dentro da palavra de Deus, né? Ele vai te ensinar, te instruir dentro da palavra com exemplos, com referência, inferência, com um exemplo aprovado. A gente vai estar falando isso mais para frente também, né? Se eu não me engano, acho que eu falei na última publicação sobre isso, mas a gente vai estar vendo, se manter na doutrina, na sã doutrina. E por último, uma observação do próprio mestre Jesus. Então o que acontece? Jesus, na sua época, ele teve um período curto de administração, né, de ensino de 3 anos, que vai dar aí 36 meses. Ele não tinha muito tempo para desperdiçar, ele tinha que ser objetivo e usar sempre máximas na mínimas. E vai ser justamente o que ele vai fazer aqui, né? Ele aproveitou uma festa lá e falou com seus conterrâneos lá, contemporâneos, os conterrâneos dele, e falou: se eles permanecessem na palavra dele, eles iriam conhecer, eles seriam verdadeiros alunos. Aluno é a pessoa que está aprendendo, né? Que está seguindo um determinado ensino. Então, se eu quero ser um verdadeiro aluno, eu tenho que estar seguindo o ensino de quem está ensinando, ou seja, do mestre, né? No caso aqui é o próprio Jesus. Então ele vai dizer para os seus conterrâneos lá que se eles permanecessem na palavra deles, eles seriam alunos verdadeiros. E nessa permanência, né, que levaria tempo, era muita coisa para ensinar, ele usa a máxima na mínima, ele disse que eles iam gradativamente conhecendo a verdade, e essa verdade ia dar noção para eles, seria a libertação, né? E iria conhecer e iria atingir essa libertação. Então a gente vê aqui um regresso. Qual seria o regresso em relação aqui a essa palavra dada de Jesus, né? A permanência. Então, o ensino das escrituras leva tempo. Você tem que permanecer dentro das escrituras até você conseguir entender a verdade, até você ser libertado por essa verdade, né? Então, a permanência no ensino dele, de Jesus, você no centro ou centralizado nessa mensagem, né? A mensagem centralizada no centro do seu desenvolvimento, né? Eu acho que esses textos aqui eles ajudam, né, você a entender isso. Ou seja, qual seria a reflexão da prática dos homens do passado? Mirar na missão deles, pesquisar, boa prática, cuidar de mim da doutrina, falar estritamente somente o que está escrito, não fugir. Meus conceitos, né, meus preconceitos, né, não criar a não aceitação da sã doutrina ou da mensagem, né? Pode ser um dos maiores inimigos dentro de mim mesmo. E a permanecer. Eu tenho que entender que eu tenho que permanecer no que está escrito para que eu possa desenvolver o conhecimento da verdade, para que eu possa ser libertado através desse conhecimento. Bom, como eu disse, não temos um ensino aqui
completo, só foi uma pequena coletânea de seleções de algumas coisas que podem nos ajudar, né? Que já dá uma boa base. E o ponto aqui não é se estender muito, é a gente ser objetivo, chegar lá no Evangelho e entender essa missão deles, né, que eles tiveram. Bom, era isso, eu espero você na próxima edição.